Eu preciso muito cortar o cabelo. Olá, senhoras e senhores, meu nome é Renan Santanelli e bem-vindos ao canal Categoricamente. E hoje a gente vai dar sequência à minha pequena reflexão sobre toda essa questão do vírus e do lockdown obrigatório que algumas cidades já estão implementando, né? E o primeiro ponto que eu gostaria de já começar fazendo, né, é que o lockdown ele não tem nenhum tipo de verificação científica. O lockdown ou o completo isolamento social ou isolamento social obrigatório, ele não tem nenhuma comprovação científica ou apontamento de evidências científicas. Não existe um artigo científico que de fato tenha testes com grupos controles, né, com testes randomizados que de fato demonstram algum tipo de indicativo de que o lockdown teria algum tipo de influência positiva no espalhamento desse vírus, né? Então, a cada dia que passa eu chego à conclusão que a narrativa que está sendo imperada na população geral, pelos políticos, pelos cientistas, é uma narrativa puramente política ou econômica, né? Eu digo econômica também porque tem muita gente prosperando em cima da desgraça que esse lockdown está causando na vida de milhares de pessoas aí que estão perdendo a sua maneira de ganhar o seu sustento mensal, de ganhar o sustento para sua família, né? De manter a sua saúde plena, né? Porque se você começa a precisar racionar em comida, em higiene, a sua imunidade ela naturalmente cai, né? E tantas outras situações que, nossa senhora, e tantas outras situações que eu nem tô conseguindo prever aqui. Então tá uma situação muito complicada. Inclusive eu lanço um desafio aqui, né? Que na verdade não é um desafio, porque eu não tô aqui para ganhar um debate ou para me fazer de melhor do que qualquer pessoa, tá bom? Eu quero de maneira genuína encontrar a verdade. Então, se você por acaso encontrar algum artigo que de fato tenha testes randomizados, tenha um grupo controle, que de fato demonstrem evidências de que o lockdown ele possui uma influência positiva no controle, né, no espalhamento do vírus, por favor me mande no e-mail ou me mande ou tente entrar em contato comigo eu vou deixar na descrição, né, de alguma forma, que eu vou achar maravilhoso ler esse artigo, né, porque tentei procurar no PubMed, tentei procurar em várias plataformas de publicação de artigos científicos, e não, o que eu encontrei foram peças opinativas, né, e peças opinativas elas não são artigos científicos de fato, né, peças opinativas igual o estudo do Ferguson, né, ele não é um artigo científico, ele não é um estudo científico de fato, né, um estudo científico tradicional, digamos assim, que é o que é sempre feito. Ele é uma peça opinativa onde o próprio cientista cria o seu cenário, né, cria a sua forma, ou utiliza algum método ali já estabelecido, né, e alimenta com os dados ali que ele acha que são verdade, e aí aquilo gera um resultado, né, e aí aquele cientista ele elabora a sua opinião em cima daquilo, né, isso é puramente uma peça opinativa, ela não é um estudo científico de fato, tá bom? E então, se vocês de fato conhecerem algum artigo científico que fale sobre lockdown, por favor me mande, eu vou ficar muito feliz de poder ler esse contraponto com o que eu tenho encontrado aí, tá certo? Inclusive, o que eu tenho encontrado sobre lockdown
é que o lockdown ele vai ser mais problemático do que o vírus em si, né? Saiu um estudo com uma população da África, se eu não me engano, que fala que o lockdown lá vai ser responsável por matar 29 vezes mais pessoas do que o vírus. E eu vou deixar esse artigo também na descrição. Ele não é revisado, tá? E aí eu já sei que vocês vão falar: ah, mas o estudo do Ferguson ele é revisado. Não. O estudo do Ferguson também não é revisado, tá? E é como eu disse nos outros vídeos, né? Esse estudo que muita gente está utilizando ele como única via de argumentação ou via principal de argumentação pró-lockdown, né? Esse artigo ele tem várias vias que você pode atacar ele. Inclusive também eu vi outro artigo lançado, né? Artigo análise lançado por programadores, em que eles pegaram o código base do programa que é incluído no cálculo do Ferguson, algo do tipo assim, e essa análise ela chega à conclusão que o código utilizado ali pelo Imperial College é muito problemático, é muito ruim, tá certo? Eu vou deixar esse artigo também na descrição e aí vocês tirem as suas próprias conclusões. Pelo amor de Deus, não acredita em mim, duvida do que eu falo, questiona do que eu falo, mas também, pelo amor de Deus, questiona as outras narrativas também. Não sejam massa de manobra, não idolatrem personalidades públicas, né? Bom, e já tem algum tempo que o pessoal pede para mim falar sobre o Átila, né? E a minha opinião general, talvez eu faça um vídeo específico sobre a live dele, né, ou as lives, não sei, mas a minha opinião generalizada é que ele possui dados para ter a visão mais pessimista dele, né? Ele chama de visão otimista, eu não sei porquê, né? Mas ele tem uma visão mais pessimista do assunto, ele concorda com o estudo do Ferguson, porém, né, o meu problema com ele, e eu queria deixar claro que ele tem dados para falar isso, tá? Ele pode ter essa visão pessimista. O meu problema com o Átila é a maneira como ele entrega essa informação, né? Porque ele entrega a visão pessimista dele como se ela fosse uma análise que constata a verdade, tá? E isso nenhum dado epidemiológico numa situação que a gente está igual, que é essa, parecida igual a nossa aqui, ele faz isso. A natureza desses dados e das avaliações utilizando esses dados é puramente especulativa, e esse é o meu problema, porque ele fala nos vídeos como se ele estivesse apresentando uma verdade, pelo menos é a impressão também que eu tenho, tá, gente? Eu posso estar equivocado, eu posso estar fazendo um julgamento aqui muito duro em relação assim, mas por alguns momentos assim, durante os vídeos dele, ele faz algumas afirmações que a nível epidemiológico, principalmente numa situação como a gente se encontra, você simplesmente não pode fazer, porque elas não são verdades constatadas, né? O que eu já vi epidemiologistas falando, e é a opinião que eu concordo, né? Eles falam geralmente assim: nós temos que esperar aí um ano e meio para depois pegar os dados, né? E traçar uma linha de pensamento e ver de fato o que aconteceu. Essa questão de ficar tentando fazer previsões, tá? É bastante problemática, e a gente pode acabar aí, né, quando a gente utiliza uma metodologia equivocada ou tem uma interpretação equivocada, a gente pode acabar destruindo a vida de milhares de pessoas, e esse é o grande problema, tá certo? Então, o meu problema com o Átila é justamente a maneira como ele passa a informação, e não a informação em si, tá? Porque ele tem espaço para fazer uma previsão mais pessimista, isso aí de fato ele consegue, mas passar essa informação como se ela fosse uma verdade categórica, aí é onde o problema começa, tá bom, pessoal? E comentando brevemente parte do vídeo dele, né, onde ele pega os Estados Unidos, a Itália, o Brasil, ele coloca um gráficozinho lá. Ele simplesmente compara números absolutos de cada país, e isso é muito problemático numa comparação, né? Porque o Brasil tem certas variáveis, os Estados Unidos tem outras variáveis, a Itália tem outras variáveis que vão em parte justificar o porquê que o vírus está se comportando de tal maneira naquela população. Então, essa comparação de números absolutos é muito problemática, tá certo, pessoal? Não que você não possa extrair algum dado ali interessante ou alguma reflexão ali
ali, mas é aquela coisa, sabe? É a falta de... O meu problema é aquela falta de cuidado de como dar a informação, né? Por mim, na minha opinião, ele deveria falar esse tipo de coisa que eu acabei de falar antes de passar esses dados, né? Então... mas aí, né, cada um é cada um e ele fala o que ele quiser, né? Ele é livre para isso. Então, sobre essa questão dos gráficos, eu acho muito mais interessante você utilizar gráficos que usam variáveis internas do próprio país do que simplesmente pegar números absolutos e comparar entre países, né? Ou você pode até pegar os números absolutos, mas aí você utiliza vários tipos de gráficos e várias maneiras diferentes de plotar esses gráficos para você conseguir ter mais variáveis para observar a realidade e assim conseguir ter uma opinião mais com mais propriedade sobre o assunto, né? Eu gosto de olhar o gráfico número de óbitos ou casos por milhão de habitantes ou por a cada 100 mil habitantes, né? Que é aquele que faz as retas assim. Eu acho que esse é mais interessante e ele demonstra, né, que o Brasil está bem abaixo do que os Estados Unidos está, bem abaixo do que a Itália está, a Suécia também, né? E o que acontece também é importante apontar, né, que a mensuração que o Brasil começou a fazer do vírus, de fato, ela começou depois do que esses países. Então, a curva desses países, ela está em um N temporal diferente da que o Brasil está. E isso é uma coisa muito importante também de se levar em conta antes de sair fazendo algumas afirmações como se elas fossem verdade também, tá bom, pessoal? Então, esse aspecto especulativo, ele está sempre presente porque ele é a natureza ele é a própria natureza dessas previsões que estão sendo feitas, tá bom? E também falando sobre subnotificação, né? Eu recebi alguns comentários só pedindo para eu falar sobre subnotificação, né? E é uma parte onde eu concordo com o Átila, né? Os dados estão subnotificados, né? O dado epidemiológico ser subnotificado é a natureza dele, entendeu? Esse é um ponto importante a gente fazer, porque para um dado não ser subnotificado, a gente teria que literalmente testar todas as pessoas e mesmo assim a gente ainda teria que lidar com um certo nível de subnotificação ou sobrenotificação por causa que os testes eles possuem a possibilidade de ter falsos positivos ou falsos negativos, né? Então isso é um problema inerente dessa mensuração, tá bom? O que eu acredito que ele se referencia nos vídeos, né, é a subnotificação em que ela não atingiu um patamar onde a gente pode falar assim, tá, aqui já está num patamar onde de fato a gente consegue ter um entendimento mais ou menos do que de fato está acontecendo, né? Aí nesse ponto eu concordo com ele, né? E inclusive o Brasil fazer mais testes seria uma coisa linda para refutar o lockdown, né? Porque você naturalmente vai achar mais casos que são óbitos de fato do vírus, porém você ao mesmo tempo vai achar de maneira exponencial muitos mais casos de contaminação e como a mortalidade ou a fatalidade, não lembro, ela é feita de mortes por casos, né? Essa taxa de mortalidade ela tende a despencar, né? Porque é muito importante também a gente levar em conta qual é a posologia que cada país está utilizando, né? Então, por exemplo, o Brasil ele usa uma posologia de teste apenas de pessoas em caso grave, se eu não me engano, ou pessoas que apresentam sintomas e que foram no médico, né? E aí eventualmente elas são internadas e podem prosseguir para o óbito ou para recuperação, né? Então, a maneira como você testa a sua posologia de teste, como você escolhe testar, altera muito a sua taxa de mortalidade, né? O tanto de pessoas que você vai encontrar com aquele vírus. Então, essa é uma questão a ser levada em conta, tá? Se você tem uma posologia de só testar pessoas que já estão doentes, né? Ou que já estão aparentemente doentes, é óbvio que você vai acabar encontrando mais pessoas ali naquela situação que vai ser um pouco mais grave e que vai ter uma chance menor de levar aquele óbito. Quanto, por outro lado, né, os Estados Unidos, ele tem uma posologia de testar todo mundo, né? Eu vou tentar colocar o gráfico aqui, que demonstra como os Estados Unidos ele tenta testar as pessoas, né? Então é natural que os Estados Unidos ele vai ter
simplesmente pelo fato da posologia de teste dele ser diferente da do Brasil, né, ele vai encontrar uma natureza de dado diferente da do Brasil. Então, novamente, essas comparações elas podem ser feitas, mas é importante a gente fazer essas colocações antes de demonstrar a comparação em si, porque senão, às vezes a gente pode tirar conclusões equivocadas do assunto, né, pessoal? Um momento em que eu discordo dele de maneira objetiva e completa, e que eu até acho que eu consigo delimitar bem aqui, ou foi uma falta de informação dele, ou foi desonestidade mesmo, foi quando ele disse que nenhum epidemiologista no mundo discorda do Imperial College ou do Ferguson. E isso é uma mentira completa, né? Aí eu faço aqui uma pequena ressalva, tá, pessoal? Não sei se ele mentiu de fato ou se ele apenas é mal informado nesse assunto, né? Porque o epidemiologista que chefia a Suécia discorda do Ferguson, né? O epidemiologia também que ajuda na chefia da crise na Suécia também discorda do Ferguson, né? Vou deixar vídeo deles na descrição também. Da Coreia do Sul, né? Existe uma porcentagem de médicos e outros profissionais da saúde, matemáticos inclusive, até que estão fazendo modelos próprios para tentar prever, né, quanto é de fato o pico e quando os casos começam a cair. Muitos deles discordam do Ferguson, e esse é o meu problema, sabe? É essa apresentação da narrativa como se ela fosse a única que existe, o que não é verdade, entendeu? Existem profissionais, inclusive epidemiologistas, que discordam do Ferguson e do Imperial College, sim, tá bom? Bom, pessoal, eu tô tentando manter os vídeos curtos, porque deve ser uma tortura ficar me escutando por 20 minutos, 30 minutos, né? Então, logo eu solto mais vídeos, né? Se possível, se inscreva, curta, compartilhe, olhe as recomendações que eu vou deixar ali na descrição, pra gente conseguir discutir, né? E chegar e tentar cada vez mais chegar próximo de uma verdade, tá certo, pessoal? Muito obrigado e até mais.